Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Momento delicado, né? Momento difícil para qualquer mãe. E eu assistia de perto. Aquela era a primeira vez que a minha mãe tentava entrar no quarto do meu falecido irmão. Eu digo tentava, porque em algumas outras ocasiões eu via ela chegar até a porta, assim, passar. Ela não tinha coragem de entrar no quarto do meu falecido irmão. Então, ela já deve ter tentado outras vezes. Pelo menos eu vi. Mas naquele dia, exatamente naquele momento, ela deu o primeiro passo entrando dentro do quarto. E ao entrar, pela primeira vez no pós-morte daquele meu irmão, do quarto filho que ela tanto amava, do quarto filho que ela tanto venerava, ela encontra em cima da cama, em meio aos cobertores, um pequeno diário. Foi deixado ali por ele, de propósito, para que o diário pudesse ser encontrado. Alexandre, meu irmão falecido, tinha deixado ali. Quando ele voltou do hospital pela última vez, ele de propósito, acho que deixou ali. A minha mãe, quando encontrou o diário, ela não aguentou, acho que de emoção, as pernas bambearam, ela se sentou na cama. Se sentou e começou, ela pegou aquele diário sem acreditar e passou a manuseá-lo, na esperança de trazer o filho de volta, pelo menos nas lembranças. Só que na primeira página do diário, um susto. Nela continha a seguinte frase: Diário de um aidético. Foi um choque para minha mãe. Diário de um aidético. Não contendo as lágrimas, a minha mãe não conseguiu ler o restante. Quando ela leu Diário de um aidético, a minha mãe ficou chocada e ela não conseguiu ler o restante. Então ela deixou o diário em cima da cama, se afastou até a janela e visualizou através da janela os longos terrenos baldios que ficavam próximos à nossa casa. E ela fez isso como se ela estivesse à procura do filho, que agora já não estava mais ali, havia falecido. Tudo parece comover-se diante do seu desespero. O sol parecia estar em luto. Estava escondido atrás de grandes nuvens. Nem pássaros voavam naquele dia, acomodados nos galhos das árvores, esperando o momento certo de dar um voo, ainda que fosse panorâmico. Por um instante, toda aquela apatia caiu por terra ante a chegada de um pequeno menino de uns 8 anos, que corta assim os terrenos baldios com sua bola de futebol, um garotinho. A minha mãe da janela viu um menino de 8 anos com a sua bola. Naquele terreno não havia grama, não, era terra batida, mas havia os gols, né? 2 gols. E o menino isolado de 8 anos com a sua bola de futebol, acompanhado pelos olhos semicerrados daquela triste mãe, a minha. O menino, como ele estava só, com a sua bola de futebol no terreno, se sentou ao chão
Ele olha para todos os cantos, como se ele estivesse procurando alguém. Era como se o menino tivesse combinado com outros que estivessem ali, mas eles não estavam. Passam-se os minutos. Para disfarçar a impaciência, o menino, de uns 8 anos, pegou a bola, fez algumas embaixadinhas, e numa delas, ele olhou para a janela onde a minha mãe estava. A janela que era do quarto do meu irmão. O menino olhou para lá. Os olhos do garoto e da minha mãe se cruzaram. Desnorteada, a minha mãe não entende o garoto que lhe acena. Sabe, o menino, quando viu a minha mãe, ele pisou na bola, fez aquele gesto. Sabe quando o jogador, quando vai tirar uma foto, aí ele pisou com o pezinho direito em cima da bola e acenou para minha mãe. Naquele momento, eu sei que naquele momento a minha mãe se encheu de lembranças e de saudade do Alexandre, meu irmão. O quarto filho dela, o seu caçula, o seu menino. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. E a minha mãe ficou assistindo aquela cena do menino com o pezinho em cima da bola, olhando para ela, e ele chegou a acenar para ela. Dias se passam. A casa está tão triste quanto antes já estava, na verdade. Minha pobre mãe se fechou para o mundo, se esqueceu dela própria, da família inteira, e ela se entregou aos poucos a uma violenta depressão. Dificilmente a minha mãe vai sair dessa, vai conseguir sair desse estágio. Pelo menos é o que eu penso. E o que pensam os seus outros filhos, os meus irmãos. Ele era o quarto filho, o caçula dela, o Alexandre. Só que ele agora era finado. Era o descendente que ela mais amava. Não sei. É difícil pra gente, porque uma mãe sempre diz, e quantas mães estão me escutando agora? Uma mãe sempre diz que ela ama todos os filhos em igualdade. Acredito. Mas havia uma afinidade tão grande com Alexandre. Ele despertava interesse nela, ela despertava interesse nele. Não que não apreciasse os demais, os meus irmãos, ela apreciava. Pelo contrário, ela tinha estima por todos. Entretanto, o que se foi, o caçula, o quarto irmão, era justamente aquele que ela mais mimou. Encontrei a palavra. Talvez porque fosse caçula, ela mais mimou. Ela se dedicou mais. Nos outros filhos, ela tinha um monte de coisa para fazer, mas no quarto filho, ela parou mais para cuidar dele. Deu para entender? Mimou mais. Ela tinha vontade de voltar ao quarto do meu irmão. Fechado. Desde aquele momento da visão do menino, ela fechou. Ela trancou o quarto. Ela desejava ver o restante do diário. Saber o que ele tanto escondia, entre aspas, mas escondia nas páginas daquele livro. Para ela era um livro, e dos mais importantes. Seu fiel, né? Porque o diário é sempre fiel ao seu dono, seu mundo confidente. Eu a abordei, a minha mãe. Mãe, o que está acontecendo? Mãe, faz mais de 10 dias que a senhora sai. Não vê o sol. Ô mãe, o que a senhora está esperando de tudo isso? Mãe, desculpa eu ser dura com a senhora, mas a senhora quer morrer? Quer morrer também, mãe? Tá, o meu irmão,
Alexandre. Ele se foi. Que triste, muito triste. Mas nós estamos aqui. Seguimos na vida. E como ele, precisamos muito também. Eu preciso da atenção da senhora, do amor da senhora, do afeto da senhora. Os meus irmãos idem. E a senhora não sai desse mundo intocável, onde a senhora faz questão de estar, mas é um mundo profundo de tristeza. Ô mãe, por favor, mãe, me enxerga também os meus outros irmãos. Eu falei isso tocando-lhe o ombro direito, enquanto a minha mãe lavava a louça do café. Não chegamos a nos sentar. Era a oportunidade que eu tinha para falar, porque a inspiração veio naquele instante. Infelizmente, a minha mãe parecia não estar ali. Sua mente a transportara para uma outra dimensão. Ela termina de lavar a louça do café, fechou a torneira, jogou o guardanapo sobre a mesa, de onde ela estava. Ela jogou assim o guardanapo em cima da mesa, e aí ela foi. Dali, depois da conversa que eu tive com ela, que foi rápida, ela se dirigiu até o quarto do Alexandre. Não aguenta tanta pressão. E aí, ela se entrega àquilo que vinha martirizando ainda mais o seu coração. Ao abrir a porta, sente a tristeza lhe apertar, e apertou a sua alma. Todos os seus gestos eram acompanhados por mim, porque eu a segui. Ela se sentou na cama. Ela retira o diário debaixo dos cobertores. Abraça assim o diário como se abraçasse o próprio filho. Soluçou. Eu escutei quando minha mãe soluçou. Foi quando eu falei: mãe, deixa eu ler, deixa eu ver para a senhora, por favor. Eu senti que ela não estava com coragem de abrir o diário. Então eu pedi para ela: ô mãe, deixa eu ver, eu vou ler para a senhora, por favor. A minha mãe me entregou o diário. E eu teria que ser forte. Uma vez que eu o pedi, eu teria que abri-lo. E foi na página 3 que eu levei um susto. Estava escrito: escuta. Eu li e levei um susto, mas estava escrito: ouça. Dedico esse diário, livro, estava assim: dedico esse diário / livro. Dedico esse diário / livro ao meu filho, que nascerá em 3 meses. E repito, estava escrito: dedico esse diário / livro ao meu filho, que nascerá em 3 meses. Mãe, vem cá, a senhora chegou a ler isso? A senhora leu isso, mãe? E repeti agora, lendo em voz alta para minha mãe. Só escutou? Dedico esse diário / livro ao meu filho, que nascerá em 3 dias. Eu repeti não sei quantas vezes, em voz alta para minha mãe. A notícia cai como bomba. Minha mãe se levantou de ímpeto e diz por repetidas vezes, como se estivesse possuída por algo desconhecido: um neto.
que você está lendo? O neto? Eu tenho um neto? Mas como? Como pode? Como pode? Eu tenho um neto? Um neto? Até descontrolada, a minha mãe se aproximou de mim, segurou assim nos meus ombros e quase... Ela chegou a me balançar. Filha, eu tenho um neto. Fala, filha. Fala, eu tô sonhando, me belisca. É sonho, o que é? Por favor, fala. Para com isso, mãe. Para, por favor. O que eu li está escrito aqui. Minha mãe atravessou o quarto, passou pela sala e saiu pra rua. Eu fui atrás dela. A hora descompassada toca as árvores como se as árvores pudessem falar, como que se por encanto ela teria a resposta que ela tanto almejava conhecer. E de vez em quando eu lia nos lábios dela: neto, eu tenho um neto. Ao me ouvir ler aquilo no diário do meu irmão falecido, e ela mesma, ao ler, porque ela acabou também lendo o que estava escrito ali, eu mostrei para ela, no íntimo ela sabia que uma criança estava perdida por esse mundo, e sabe-se lá com quem? E quem seria, afinal de contas, a mãe dessa criança? Podia ser filho de qualquer mulher da rua, pessoas às quais o caçula dela, o Alexandre, se relacionava. Ele não tinha critério, o meu irmão falecido, e não é porque ele morreu que eu tenho que defendê-lo, mas ele não tinha critério para os seus encontros. Ele tinha encontros casuais, ele se relacionava com muita gente. Foi até por isso que ele contraíra o vírus da morte, a AIDS. Foi por isso. O diário era forte e parecia conter muitas revelações de um rapaz considerado puro, digno de ações maravilhosas, que por algum motivo ingênuo, talvez uma paixão, tenha se desviado para caminhos tortuosos e sem volta. Eu abracei a minha mãe na calçada, a conduzindo de novo para dentro de casa, porque ela não podia ficar lá fora. Ela me pediu então que eu a ajudasse a vasculhar no diário todas as letras, todos os números, tudo que pudesse levar alguma pista. Teria minha mãe um neto? Eu comecei a ler, mas não era ler, era investigar cada palavrinha que estava escrita. Fiquei até cansada. Ô mãe, depois a gente continua. Tem muita coisa escrita aqui, mãe. Tá, filha, vai se deitar, vai descansar um pouco. A senhora também precisa dormir, mãe. Agora não, filha, agora só nesse momento eu quero essa resposta. Eu preciso dessa resposta, saber onde está essa criança. Existe? É meu neto? Minutos depois de ter saído do quarto do meu falecido irmão, eu tinha saído, mas eu voltei para espiar. Mamãe deixou a cabeça cair sobre os braços. Estava letárgica ao saber da possível existência de um neto. Minha mãe teve vontade de gritar, não de dor, quem sabe de alegria, porque um neto seria, por que não, a continuidade do filho dela, do Alexandre. No sangue de uma criança ainda desconhecida, que vagava por este mundo à espera, quem sabe, de uma avó que iria ajudar essa criança para sempre. Era o desejo da minha mãe já naquele instante, sem conhecer, sem saber quem era. Mas havia uma pergunta: como encontrá-la? Quem era? Eu sei, o mundo não é grande o bastante para que passassem séculos e mais séculos atrás dela, atrás dessa criança sem sucesso,
É uma pergunta que eu faço. Quando você olha para esse mundão de meu Deus, você acha possível? Estou perguntando para você que está me ouvindo. Quando você olha para esse mundão de meu Deus, você acha possível encontrar uma criança assim? Com estas pistas, por enquanto. Por onde deveríamos começar? A minha mãe não sabia, mas ela tinha uma certeza. Poderia passar o tempo que fosse. Ah, filho, eu vou encontrar. Eu vou encontrar essa criança. Pode passar o tempo que passar. Eu vou encontrar esse neto. Eu quero, sabe, acolher essa criança nos meus braços. E quero fazer isso com o meu carinho, com que eu acolhi vocês todos, meus filhos. Todos. Minha mãe cria na existência de um Deus. Ela sempre foi uma mulher de muita fé. Ela cria em Deus aquele que o auxiliaria na busca pelo tão almejado neto. Mas a mamãe me pede uma ajuda, e é óbvio que eu não poderia negar essa ajuda. Eu fui com ela. Ela queria se encontrar com o Paulo, o melhor amigo do Alexandre. Ele sabe. O Paulo sabe. Só que o Paulo em questão, ele tinha uma figura sinistra. Ele parecia sempre estar... Ele podia não estar. Mas sabe a pessoa que aparenta estar drogada sempre? O Paulo era uma figura sinistra. Ele tinha uma jaqueta jeans que ele nunca tirava. Ele nunca tirava aquela jaqueta jeans por nada. Por nada. Você imagine, aquilo estava... A jaqueta jeans, eu olhava no punho da jaqueta, ela não estava mais aquele azul clarinho do jeans, estava encardida. Ele era uma figura que dava a impressão de ser tomado pela imundície do mundo. O Paulo era um sujeito que causava asquereza, nojo, mas nós tínhamos que buscá-lo. De qualquer forma, algo a avisa de que o Paulo era muito amigo do Alexandre. O Alexandre gostava dele. Você vê o quanto diferentão era o meu irmão. Ele gostava demais do Paulo. Oi, Paulo. Num misto de surpresa e desespero, Dona Joana? Boa. Que foi, Dona Joana? Paulo, o Alexandre gostava demais de você. E você, pelo jeito, sempre gostou muito do meu filho. De boa, é verdade. Gostava, meu cara, gente fina. E aí, Dona Joana, o que tem? Paulo, o Alexandre, ele deixou no... Bom, eu vou ser direta com você. Pô, não dá rodeio não. Pode falar. Pode falar. Fala. Onde está o meu neto, Paulo? Minha mãe, mas ela foi direta demais. Onde está o meu neto, Paulo? Pergunta a minha mãe com os lábios tomados pelo pânico. O Paulo levou um susto, porque mas ela foi direta demais. Onde está o meu neto, Paulo? Paulo não consegue dizer nada diante do susto que ele sentiu ao ver a mãe do seu melhor amigo naquele descontrole e questioná-lo assim direto: cadê meu neto? Ela repete: por favor, Paulo, onde está o meu neto? Diga, por favor. Com os olhos marejados, a minha mãe prensou o Paulo contra a parede. E o Paulo levou um susto e ela suplicava pela resposta. Paulo, ainda que comovido, mas
assustado? Eu não sei. Ele estava entre o comovido e o assustado. Ele continua emudecido, como o tal do canarinho na troca das penas. Por mais cantador que seja, se emudece. Assim estava o Paulo, mudo. Será que ele está mudo porque usou droga? Os olhos estão vidrados. Será que esse rapaz tem condição de responder alguma coisa? Mas pelo menos nos atendeu. Por favor, Paulo, você entendeu? Dona Joana, que neto? Neto? Dona Joana, do que a senhora está falando? Que eu saiba de algum neto da senhora? Meu filho falou. O Alexandre me falou. A minha mãe mudou a história. Ela já desistiu da ideia de falar do diário. Ia ser complicado para o Paulo entender naquela situação. O Alexandre me falou sobre um filho, Paulo. Meu filho disse. A minha mãe começou a criar uma história para impressionar o Paulo. O meu filho disse que ele é pai. E depois não só falou. Aí a minha mãe completou. Eu também li no diário dele. Ô Paulo, você é amigo dele. Ele te contava tudo. Fala a verdade. Diga. Onde está o meu neto? Fala para mim. Olha, por piedade que você tenha de uma mãe, eu sinto que seria um renascer para mim descobrir esse neto. Eu tô quase morta de tristeza. Por favor, Paula. Ele era tão teu amigo, ele deve ter te contado alguma coisa. Eu tô te implorando. Você quer que eu fique o quê? De joelho? Pelo amor de Deus, Dona Joana. Pelo amor de Deus. Joelho. Só diante de Deus. Eu sou o diabo. Pelo menos é que a turma fala aí. Que eu sou o diabo. Olha, eu sinto muito. Eu não posso fazer nada pela senhora, não. Como eu disse, eu nem sei do que a senhora está falando. Faz assim, Dona Joana, esquece isso. Vai para casa e esquece isso. Alguém inventou isso para a senhora. Vai ver, mas quem falou para a senhora? Foi o Alexandre. Mas ele estava muito mal para morrer. Vai ver que ele variou, sério. O cérebro da gente é... Depois eu vou explicar para a senhora como é que funciona o cérebro. Depois você me explica, sim, eu vou prestar atenção. Mas você não sabe nada? Sei não, eu tô saindo. Tchau, Dona Joana. Tchau. E ele virou as costas. E a minha mãe saiu mordendo os lábios numa tentativa desesperada de controlar um choro que insistia em macular sua alma. E desnorteada, seguiu pela calçada suja do bairro, sendo acompanhada pelos olhos arregalados e luzentes daquele famigerado Paulo. O Paulo que a gente nunca tinha certeza se ele estava drogado ou não. E que, portanto, a gente não sabia se ele falou de consciência ou não. Quando eu e mamãe entramos em casa, vimos os meus outros 2 irmãos em pé, de malas feitas e com o diário nas mãos. Ué, o que está vendo? Não entendendo a situação, a minha mãe arfa, assim, querendo encher os pulmões de ar, e arriscou. O que está acontecendo aqui? O que são essas malas?
E o que vocês estão fazendo com o diário do Alexandre das mãos? Mãe, estamos indo embora. Respondeu o Adilson, o meu irmão, numa voz quase inaudível. Embora? Como assim? Estamos cansados de tudo isso. O Alexandre morreu e nós não queremos morrer com ele. Sentimos muito a perda dele, mas não podemos deixar de viver, acreditar no futuro, justamente porque ele se foi. Nós também amamos demais o Alexandre, mas ele não está mais aqui, ele morreu, mãe. E a senhora insiste em não ver isso. Quem sabe hoje ele se encontra ainda melhor do que ele estava, melhor do que antes. Por favor, nos entenda, mãe. Não queremos mais sofrer. Nos deixe ir. Queremos poder voltar a sorrir, namorar, sonhar uma vida mais feliz, ter os nossos próprios filhos, formarmos as nossas próprias famílias. Por favor, nos perdoe, mãe. Não aguentamos mais, nós vamos embora. Eu e o meu irmão vamos embora. Naquele momento, a história da vida da minha mãe, como que por magia, correu-lhe diante dos olhos. Mamãe viu-se pequena no colo do pai dela, né, que a amava, sendo conduzida à escola, diante da primeira professora. Se viu, inclusive, no velório da própria mãe dela. Depois, a mamãe se viu no altar, se casando junto ao homem que ela havia escolhido para viver até os últimos dias da sua vida, e que o divórcio depois separou. Mamãe se viu no hospital ao lado do filho Alexandre, que partia vítima de AIDS. Um filme passou pela cabeça dela, e pela primeira vez ela percebe o quanto que ela está errada e o quanto que ela fazia sofrer os outros filhos, que por erro dela, exclusivo dela, agora estavam prontos, com malas prontas, meus irmãos iam embora. Todo esse tempo ela tentou manter o Alexandre vivo de alguma forma, ainda que matando aqueles que também ela tanto amava. Deveria corrigir todos os erros, ter seus filhos novamente debaixo das suas asas, como toda mãe ama fazer, do jeito que era antes. Alexandre não estava mais aqui, mas num lugar de luxo dentro do seu coração, e esse lugar estaria reservado para sempre. Preocupado, eu perguntei: mãe, o que está acontecendo? Por favor, me dê esse diário. O diário estava com eles. Por favor, me dê esse diário. Foi o que, na verdade, a minha mãe pediu como resposta. A minha mãe queria o diário que estava com eles. Por favor, me dê esse diário. O que fará? Perguntou a Adilson, meu irmão. O que a senhora fará? O que eu deveria ter feito há muito tempo. Vamos, me entregue esse diário. Pensei no que vai fazer a minha mãe, para que depois ela não se arrependa. E eu, preocupado, aconselhei: não há arrependimento que sobreviva ao que eu fiz com vocês. Meu irmão entregou o diário do Alexandre. Cabisbaixa, ela dá 3 passos em direção à cozinha. Ainda de costas, ela pede: por favor, vai guardar as coisas de vocês, o sofrimento acabou. A mamãe, abrindo a porta que dava para o quintal, olhou o céu, deixa o vento levar muitos pedidos de desculpas pelo que ela iria fazer ao filho morto. Abre a lata de lixo e a minha mãe começa a rasgar. Ela começa a rasgar em pedacinho cada folha daquele diário. Ela começa a rasgar, que fora escritos por intermináveis dias. E ela falava: perdão pelo que eu lhe fiz, olhando para o diário.
dizia minha mãe enquanto rasgava as páginas. Eu estava cega, dizia ela. Eu estava cega. Eu queria apenas que o irmão de vocês, o Alexandre, não morresse. E de maneira inconsciente, quase que eu matei a todos nós. Me perdoem, por favor. Quando eu vi as malas de vocês na sala, eu senti a mão de Deus pesando sobre mim. Por instantes, toda a minha vida correu diante dos meus olhos. Quantas alegrias, quantas tristezas. Foi o choque que eu precisava para voltar a mim. Me reencontrar no tempo, no espaço. Interpretar novamente o papel de mãe. Compartilhar com o amor de vocês. Não tem mais Alexandre, ele morreu. Ele morreu, caramba. Ele morreu. Ele não está mais aqui. Ele não existe mais. Pelo menos nesse mundo, não. E o neto? O neto, eu não sei. O neto eu não sei. Mas Deus também me dará como resposta. Virando-se então para os meus dois irmãos, pergunta em meio às lágrimas: vocês me perdoam? Me perdoam? Emocionados, os dois correm para o abraço gostoso na mãe. E eu estava por perto e também participei daquele abraço. E voltou a paz. Não saiu a tristeza toda do coração dela. Havia o luto. E o luto é natural que haja. Mas voltou a paz. Ela se lembrou dos outros filhos. Eles existiam. E eles estavam querendo ir embora se ela não tomasse aquela providência urgente. Agora sim. Nós três, nós a abraçávamos. A abraçávamos. Mas o diário ela rasgou. E as folhas foram todas jogadas no lixo. Os meus irmãos desfizeram as malas e ficaram. Eu jamais abandonaria minha mãe. Mas naquele dia, naquele mesmo dia, eu olhei para o campinho e eu vi de novo aquele menino que ela viu. Um menino de uns 8 anos. Fazendo embaixadinha. Jogando sozinho. E eu vi quando o menino correu atrás da bola sozinho. Não havia adversário. E nem companheiros. Ele correu sozinho. Ele chutou e fez gol! Sozinho. E comemorou. Gol! E eu pensei, meu Deus, como é bom ser criança. A gente se alegra sozinho, muitas vezes. Faz que está jogando futebol com uma multidão e está sozinho. E eu não estou só. Eu tenho a minha mãe, os meus irmãos e Deus. Eu prometo, para mim, eu vou atrás desse meu sobrinho se ele existir. Eu não vou falar para minha mãe. Nem posso. Porque minha mãe está se libertando agora. Mas vendo a alegria desse menino jogar bola sozinho, eu acho que a alegria de uma criança iria transformar essa casa. Eu prometo. Eu vou atrás desse meu sobrinho. Será? Será que ele existe? Será que existe de fato essa criança? O que você acha? Não perca. Amanhã, aqui, nesse canal, o complemento dessa história. Eu não posso dar spoiler, mas é lindo. O complemento da história é lindo, é maravilhoso. Eu fui atrás de uma criança que eu não sabia que existia, inspirada por aquele menino que corria no campinho sozinho
com a sua bola. Amanhã você fica sabendo de todos os detalhes, mas eu quero que você se arrisque nos seus comentários. Manda o teu comentário a partir de agora, aqui nesse canal. E por favor, não se esqueça de se inscrever no canal do Paulinho Boa Pessoa. Um gesto tão simples para você, mas tão significativo para o canal todo. Se inscreva, tô esperando a sua inscrição aqui no canal agora.